Olá, eu sou Leonardo Godoy e este é mais um vídeo do Saber a Lei. Nessa ocasião nós vamos tratar sobre o que é o processo do trabalho. As relações entre as pessoas são geralmente conflituosas. Não é raro que você tenha conhecido alguém que eventualmente tenha tido algum problema, seja com o vizinho, indo ao supermercado. Nas relações do dia a dia, a gente geralmente encontra pessoas que já tiveram, ou nós mesmos já tivemos também, conflitos no dia a dia nas relações interpessoais. Com relação às relações de trabalho, isso não é diferente. Na verdade, quando se trata na relação entre empregado e empregador, a tendência de haver conflitos é ainda maior, porque existe uma relação de poderio econômico de uma parte, o empregador, sobre outra parte, o empregado, que por sua vez é detentor da mão de obra. Então essa relação entre empregado e empregador pode ser permeada muitas vezes por conflitos advindos dessa relação empregatícia. Desde a época da Roma Antiga e no evoluir da sociedade, o Estado acabou se encarregando de desenvolver meios eficazes de soluções desses conflitos existentes entre as pessoas, especialmente em épocas em que a relação entre as pessoas se deu de maneira mais injusta ou mais conflituosa, é que foram necessários maiores aperfeiçoamentos. Por exemplo, na época da escravidão, aqui no Brasil, muitos escravos não tinham sequer a qualidade de ser humano. Mesmo assim, muitos advogados, como Luiz Gama, se prontificavam a entrar com processos gratuitamente para defender alguns direitos básicos do ser humano, entre eles a liberdade. Deste modo, o processo é apenas um dos meios de solução desses conflitos que a gente está falando. Dentre outros, podemos citar a autotutela, a mediação, a conciliação, a arbitragem, enfim, existem vários meios de solucionar conflitos existentes entre pessoas diferentes. No caso aqui do objeto do nosso vídeo, a gente está tratando do processo judicial, especificamente no que tange ao processo do trabalho. O processo judicial do trabalho, ele serve para que as partes que entendam que tiveram direitos violados, especificamente nas relações de trabalho, tenham acesso à justiça e aí possam ver os seus direitos tutelados. Isso não quer dizer que a pessoa vai ganhar o processo com certeza. Isso quer dizer que ela tem o direito de entrar com o processo e ver o seu pedido apreciado pelo Poder Judiciário. Isso se chama jurisdição. Deste modo, o processo judicial é um dos meios de acesso à justiça. O acesso à justiça é um direito garantido pela Constituição Federal e, neste caso, especificamente com relação às relações de trabalho, houve uma ampliação do rol de competências da Justiça do Trabalho, a partir da Emenda Constitucional número 45, que atribuiu para a Justiça Trabalhista a competência de julgar todos os processos relacionados a relações de trabalho. Neste caso, qualquer relação entre empregado, empregador, trabalhador, nas suas relações contratuais, serão resolvidas pela Justiça do Trabalho. Concluindo, o processo judicial do trabalho é um dos meios de resolução dos conflitos havidos entre as pessoas nas suas relações interpessoais, que está à disposição do jurisdicionado como meio de acesso à justiça para resolver problemas decorrentes das relações de trabalho e concretização, materialização do direito da pessoa de ter acesso à justiça. Deste modo, o processo do trabalho é um dos meios de resolução de conflitos. Esses conflitos, nós vimos, podem ocorrer no dia a dia das pessoas, neste caso, especialmente nas relações de trabalho, surgindo a violação de um direito, por exemplo, horas extras, um eventual acidente de trabalho, surge para a pessoa que teve esse direito lesionado a possibilidade de ingressar com o processo judicial.
e aí garantindo, portanto, o acesso à justiça. A pessoa que teve então seus direitos violados deve procurar um profissional da área para que possa ingressar com o processo trabalhista e ver os seus direitos garantidos aí na Justiça do Trabalho. Convidamos a todos ainda que conheçam o nosso portal Saber a Lei. Se estiver aí no Facebook, dê um like, no YouTube, curta a nossa página, inscreva-se também para que você receba sempre o nosso conteúdo atualizado. Um forte abraço, até logo!